Olá, no oferecimento da Carine Lessa Confecções está no ar o nosso momento esportivo com as seguintes manchetes. Montes Claros será a rota do Rally dos Sertões, você vai ficar sabendo aqui no nosso momento esportivo. Começou os Jogos do SESI de Montes Claros, a versão da antiga Olimpíada Operária de Montes Claros. Cruzeiro joga bem, Fábio falha e perde para o Corinthians, mas continua líder do Brasileirão. O Atlético presenteia a torcida no Ipatingão, vence por 2-0 o Fluminense e encosta no G4, com gol do Tardelli. A América perde a invencibilidade na Série B, mas continua líder do Brasileirão da segunda divisão. Rugby Terremoc vence em Ouro Preto e garante vaga na primeira divisão do ano que vem. É o esporte mais novo de Montes Claros, garantiu vaga na primeira divisão. Nós convidamos dois atletas, o Pedro Emanuel e o Gustavo Popular Fox, para bater um papo conosco, falar das dificuldades, da vitória, da emoção de permanecer na primeira divisão do ano que vem. Essas e outras notícias agora no nosso Momento Esportivo. Começou no último dia 26 os Jogos do SESI, a antiga versão da antiga Olimpíada Operária de Montes Claros. Foi realizado partidas de futsal e também de voleibol. E no próximo final de semana os jogos continuam lá no SESI. Vamos trazer aqui a semana que vem o popular Capuchinho Toia para bater um papo conosco, o Antônio Januário, para falar dessa nova versão da Olimpíada Operária, vamos dizer assim, né? Não é mais a Olimpíada Operária, mas jogos para os trabalhadores da indústria de Montes Claros. Rally dos Sertões, Montes Claros será a rota. Dias 28 e 29 de agosto, passará aqui em Montes Claros a galera do Rally dos Sertões. Maiores detalhes da semana que vem, nós vamos passar. Um abraço para o Janjão lá, companheiro do Camisa 12, passou a informação para a gente. Eles não querem passar a rota, nós temos certeza que vai passar aqui em Montes Claros e também em Francisco Sá, Goiânia, e vai para o Nordeste. Vai ser bacana. Não pode perder. Vamos bater um papo agora com os atletas do rugby. Pedro Emanuel, que é diretor, presidente de Relações Públicas, e Gabriel Costa, o Popular Fox. Ganharam no último final de semana lá em Ouro Preto, ganhou do Inconfidente e garantiu vaga na primeira divisão do ano que vem. É o esporte mais novo de Montes Claros e já na sua primeira edição garantiu vaga na primeira divisão. Atletas do rugby, Terremoc, seja bem-vindo ao nosso Momento Esportivo. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Bom dia, obrigado pelo convite também, pela oportunidade de falar um pouco sobre o nosso esporte e debater um pouco sobre o assunto. O Fox, como é conhecido, é a primeira vez que está vindo aqui no nosso programa. O Pedro já está em carteirinha aqui, fez ao vivo com a gente no ano passado na exposição, está convidado novamente. Esse ano pode deixar, vou sim. Vamos fazer novamente ao vivo, está vindo aí a exposição agropecuária de Montes Claros, lá no Parque de Exposição, e a programação nossa vai ser toda lá, a semana toda e ao vivo, 1 hora de duração de programa lá no Parque de Exposição, vários shows, você não pode perder, vai conferir tudo aqui na TV Canal 20. Pedro, você é presidente, é jogador, é relações públicas, o que mais que você é no Terremoto? Aí nós somos aí vice-capitão, dentro de campo a gente dá um jeito de gritar com todo mundo, não tem jeito não, acho que quando você faz uma coisa com amor, você quer ser tudo, se pudesse também, seria mãe, pai dos jogadores. Seria bom que não fosse tudo isso e fosse só atleta, não tivesse que preocupar com a parte financeira. Essa preocupação com a parte financeira não atinge só o rugby, infelizmente em Montes Claros nós temos uma dificuldade aí grande, né, de conseguir apoio dos empresários, mas acredito que isso aí é só por enquanto, quem sabe semestre que vem começam a descobrir os esportes, principalmente os esportes daqui, nos nossos aqui, que são criados aqui, das pessoas aqui mesmo da cidade, e começam a investir para que sempre cresçam os esportes, todos os esportes, não só o rugby, como basquete, handebol, vôlei, né? Eu falei na chamada que Gustavo, não é Gustavo, não, é Gabriel. Gabriel Costa, o Fox. Isso. Gabriel, eu queria que você falasse um pouco do rugby, o que é o rugby, como começou o rugby e como chegou em Montes Claros. O Pedro até deu uma aula ano passado, mas queria para o telespectador que está aí curioso para saber o que é o rugby. Então, o rugby ele chegou no Brasil, dizem as histórias, que chegou junto com o futebol. Mas no Brasil o pessoal aceitou mais o futebol do que o rugby. O pessoal gostou mais da bola redonda, vamos dizer assim, né? Da oval não caiu tanto no gosto da galera.
Mas nos últimos tempos o rugby tem crescido muito no país, muito no mundo. Ele é um esporte muito praticado. E aqui em Montes Claros ele chegou a partir do nosso técnico. Ele é brasileiro, mas foi criado na Nova Zelândia, um país onde o rugby é tradição, é costume o pessoal jogar o rugby lá. Ele trouxe pra gente e a equipe abraçou a ideia, não só do esporte, mas a filosofia de vida também. Que a filosofia do atleta de rugby é muito diferenciada com relação aos outros esportes. A gente preza muito respeito, companheirismo, lealdade, honestidade entre os jogadores, um jogo sempre limpo. O pessoal tem aquela ideia de que o rugby é um jogo violento. Aparentemente parece, né? Isso, ele parece violento, porque é um esporte de contato. Mas a técnica de jogo, a forma como ele é jogado, quem acompanha, ele percebe que não é tão violento assim. E principalmente a parte do respeito ao adversário. A gente tem um respeito muito grande pela equipe adversária, porque se não tivesse adversário, não existia o jogo. Não existe aquela coisa de ficar discutindo, brigando. E é até engraçado, porque a gente faz uma partida de rugby, 2 tempos de 40 minutos direto, contato direto o tempo todo, e acaba o jogo, você vai ver a equipe toda, todo mundo se abraçando, brincando. Depois do jogo tem o terceiro tempo, que a gente fala que é um evento que a equipe da casa organiza, que é justamente para confraternizar os dois times. Então não existe inimizade, é sempre, a gente jogou, acabou o jogo, amigos, e a gente está lutando para desenvolver mais esse esporte em Minas. Teve um telespectador que abordou a gente querendo saber como que vence a partida de rugby. Como é que é? Ponto, gols, tá? Você podia explicar como que é? Então, no rugby a gente tem 3 formas de pontuação. O try, que é parecido com o touchdown do futebol americano, porque eu acho que o pessoal conhece mais. Até parece muito futebol americano. Né? Parece. O try, que é quando você, com a bola, você consegue correr até o final do campo da equipe adversária e coloca a bola no chão, o que chama de in-goal, que seria uma linha de aproximadamente 5 a 10 metros, uma faixa de gramado. Você coloca a bola ali, já vale 5 pontos. A partir de quando você marca o try, você pode chutar para os postes, que tem um H no final do campo. Se você chutar e acertar entre os postes, vale 2 pontos. E durante o jogo, se acontecer uma penalidade, ou então se o jogador tentar chutar direto para o H, quando ele deixa a bola quicar primeiro o chão, né? Ele deixa a bola quicar e chuta, vale mais 3 pontos. Como que acontece a penalidade no rugby? A penalidade pode ser, no caso, para você tentar o chute direto, né, para os postes, seria alguma jogada desonesta, um tackle alto. Tackle que a gente fala é aquela técnica de você derrubar o adversário. Um tackle alto, quando pega no pescoço, ou então pega um tackle um pouco mais alto, ou então você segurar o adversário no chão, porque assim que você derruba ele, você tem que soltar o adversário. Ô Pedro, e o tempo de duração de uma partida é 2 tempos de 40, né? 2 tempos de 40 minutos. Normalmente, dependendo, o juiz pode escolher ter 1 minuto de descanso a cada 20, dependendo de como estiver o tempo. Porque, por exemplo, aqui no norte de Minas, eles sempre dão 1 minuto de descanso entre a cada 20 minutos. Por causa do sol, o tempo é mais seco. O pessoal que sobe do sul de Minas sofre muito com calor. Os jogos normalmente são 3 e meia. Então aqui o calor é bem complicado. Vamos trazer os jogos para cá, o pessoal do Sul, né? Nós jogamos contra o pessoal do Sul nessa edição. Agora jogamos contra o pessoal de Campo Belo. Você sofre lá no frio, eles sofrem aqui no calor. Nossa, tá doido. Descendo para o Preto, agora tava um pouco frio lá. Tá certo. Olha, nós estamos batendo um papo com os atletas de rugby de Montes Claros. Nós vamos dar uma pausa no nosso bate-papo para ver os gols da derrota do América Mineiro. Perdeu a invencibilidade, mas não perdeu a liderança. Confira aí. Sport 3, América 0. No Serra Dourada, o Atlético Goianiense acabou com a invencibilidade do América Mineiro, líder isolado até então. Os meias Jorginho e Fábio Lima no primeiro tempo e o atacante Júnior Viçosa no segundo asseguraram a segunda vitória do Dragão no campeonato. Com 10 pontos, o Atlético fica em 11º lugar. O Coelho tem 17 e segue na ponta, mas agora tem a companhia de Ceará e Joinville. Estamos batendo papo com os atletas da Terremoc, do rugby de Montes Claros. A gente vai para o intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta. Muda de canal não.